Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado. Eu ouvi-o com atenção e ouvi as suas palavras quando disse que a existência de benefícios fiscais à criação de emprego líquido faz sentido e é meritória. Porque, efetivamente, isso é um contraste relativamente ao passado, em que havia uma narrativa por parte dos partidos que apoiam este governo, no sentido de dizer que achavam que não era apropriada a existência desse benefício, que era um benefício às grandes empresas e que era estar a beneficiar os criadores de emprego, que não havia sentido nesse apoio que se estava a dar. E, portanto, é um contraste relativamente ao passado, porque é aqui o reconhecimento em que, se hoje faz sentido haver um benefício fiscal à criação de emprego líquido, certamente que faria muito mais sentido há 4 anos atrás, quando estávamos em plena recuperação financeira, em que o país vivia uma crise de caráter financeiro, em que aí sim era mais importante apoiar as empresas na criação desse emprego. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar era esta, era reconhecer que, efetivamente, pode fazer sentido, faz sentido, e que esse fazer sentido faz um contraste com as declarações que eram realizadas no passado pelos responsáveis de todos os partidos que apoiam este governo, nomeadamente o partido maioritário que apoia este governo e que faz parte da solução governativa. Esta era a primeira situação. A segunda situação é que gostaria que me desse nota, que nos desse nota qual foi o efeito, se tem os números relativamente ao efeito da criação líquida de postos de trabalho que existiram nos últimos anos e que beneficiaram deste benefício, para medir o sucesso ou não desta medida. E depois, relativamente à modelação da medida que faz, obviamente que todos estamos de acordo que fará sentido haver alguma discriminação positiva relativamente às franjas de desempregados de longa duração, aos jovens, aos territórios de baixa densidade. Relativamente à modelação de pequenas e grandes empresas versus o benefício fiscal que tem, aí já é um pouco discutível porque é que existe essa modelação e porque é que não existe outra modelação. Porque é que não existe, por exemplo, uma modelação para microempresas, que aí sim julgo que era importante um apoio forte às empresas. Agora é que o país está a crescer, que voltamos a uma situação de quase normalidade. Será que faz sentido manter esse apoio aos grandes empregadores, ou seja, àquelas empresas que os partidos de esquerda costumam sempre falar, como as EDPs, como as ex-PTs, como os continentes, etc. Portanto, faz sentido, porque o que está aqui em causa é ou faz sentido ou não quer dar um benefício de forma envergonhada a essas grandes empresas que, diga-se, se estiverem numa situação de interioridade, e lembro, por exemplo, dos helpdesks no interior do país, vão beneficiar da majoração da criação líquida de emprego no interior. E, portanto, a minha questão é relativamente a essa situação, e outra é se pensa que isto quase que deixa de ser um benefício fiscal. O benefício fiscal tem um conceito de excepcionalidade e este benefício fiscal permanece no tempo ad eterno, portanto quase que deixa de ser um benefício e quase que passaria a estar previsto noutro regime, nomeadamente ao nível de deixar de haver aqui benefício e passar a haver qualquer norma no Código de IRC, por exemplo, no sentido de haver uma majoração, tal como existe, por exemplo, o agravamento de determinados custos suportados nas empresas em termos de matéria coletável, porque é que não
transitar isto para uma situação dessas, porque é um benefício que há de eterno quase aqui, permanentemente a ser prolongado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. De facto, também temos que colocar aqui um ponto da situação, porque neste momento esta proposta de lei tem, como todos sabemos, um caráter transitório, porque neste momento ainda está a ser realizado um grupo de trabalho que nós sabemos que está a aprofundar toda esta análise custo-benefício relativamente